Walter White esteve muito perto da morte várias vezes em Breaking Bad. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Todas as vezes que o Walter White quase morreu. Bom, meu nome é Vitor Hugo e a primeira vez que o Walt quase morre é quando ele tenta se matar. E é até meio engraçado falar isso porque ele realmente estava querendo morrer. Depois que a entrada no mundo do crime do Walt dá totalmente errado e acontece todos aqueles conflitos entre o Walt, Crazy 8 e Emílio, e ele precisa desenvolver aquele gás tóxico pra matar os dois, o Walt começa a dirigir o trailer loucamente, ele começa a dirigir o trailer ali pelo deserto, porque na cabeça dele a polícia tá vindo atrás dele. Mas ele acaba batendo o trailer e nesse momento o Walt fica sem escapatória. Então ele sai do trailer, vai ali pro meio da estrada e só fica aguardando o momento exato que a polícia vai chegar ali pra prender ele. E nesse momento ele faz uma análise de toda a sua vida e percebe que, cara, a vida dele tá ruim, porque ele tá com câncer, ele tá sem dinheiro e provavelmente ele vai ser preso, porque ele tinha acabado de produzir cristal e tinha dois caras mortos ali dentro do trailer dele. E nesse momento o Walt decide que vai se matar. Ele pega a arma do Crazy 8, coloca ali embaixo do queixo dele e puxa o gatilho. Mas por sorte a arma tava travada e não disparou. Ufa. E aqui o Walt passou muito perto da morte. Nesse episódio ele passa perto da morte duas vezes, porque assim que o Crazy 8 chega lá no deserto, o Emílio reconhece o Walt daquela operação que ele foi preso, o Crazy 8 já estava disposto a matar o Walt, só que o Walt conseguiu desconversar, enganar ele, fez aquele gás tóxico e conseguiu escapar. Mas depois a gente descobre que aquelas sirenes não eram da polícia, mas sim dos bombeiros que estavam indo lá pro deserto apagar um fogo que o cigarro do Emílio acabou causando, então aquilo foi meio que também responsabilidade do Walt. Mas nesse momento o Walt escapou da morte, tanto na hora que o Crazy 8 chegou lá e estava disposto a matar ele, tanto nesse momento que a arma estava travada e disparou. Eu gostei assim, amostradinho. Eu já vou ter que pedir desculpa aqui, porque nesse vídeo eu vou utilizar o meme do amostradinho algumas vezes. Mas vamos voltar aqui a falar do Walt, porque já no primeiro episódio de Breaking Bad, lá no piloto, ele já teve cara a cara com a morte. A próxima vez que o Walt quase morre em Breaking Bad é quando ele desmaia com um prato. Mas antes de eu falar sobre isso, eu vou te pedir para você se inscrever aqui no canal. E se você não se inscrever, da próxima vez que você for almoçar, tiver com um prato na mão, você também vai desmaiar. Ele vai fazer uma sujeira absurda de comida no chão, então a melhor coisa que você pode fazer nesse momento é se inscrever no canal. Depois que aquele encontro lá no deserto do Walt com o Crazy 8 não dá certo, ele foi obrigado a desenvolver um gás tóxico para matar o Crazy 8. Mas, pro azar do Walt, o Crazy 8 conseguiu sobreviver. Então, ele e o Jesse decidem que vão prender o Crazy 8 lá no porão da casa do Jesse. Porque eles querem decidir o que eles precisam fazer com o Crazy 8, porque nesse momento eles não têm coragem de matar o cara. E aí o Walt e o Jesse acabam jogando um cara ou coroa, e quem fica responsável por matar o Crazy 8 é o Walt. Só que ele não quer fazer isso e principalmente ele ainda não tem coragem de fazer isso. Então o Walt vai lá pro porão onde o Crazy 8 tá preso e começa a bater um papinho com ele, começa a conhecer ele e ver se ele pode deixar o Crazy 8 embora sem correr nenhum risco do Crazy 8, sei lá, entregar ele pra polícia ou até pior, matar ele. E durante essas conversas, o Crazy 8 começa a falar que ele é um cara gente boa, que ele é um cara tranquilo, que o Walt pode soltar ele e deixar ele embora, que ele vai ficar numa boa, ele vai esquecer tudo, vai esquecer todos os problemas que eles já tiveram. E o Walt tá começando a acreditar que ele realmente é um cara bonzinho. Só que aqui acontece uma coisa muito importante, porque quando o Walt tava levando comida pro Crazy 8, ele desmaia. E quando o Walt acorda, ele olha ao redor dele, tá tudo normal, Crazy 8 não fez nada, Crazy 8 não atacou ele. Então, o Walt percebe que realmente o Crazy 8 é um cara gente boa, é um cara de palavra e decide que vai soltar ele pra deixar ele embora. Mas antes disso, o Walt pega toda aquela sujeira no chão e principalmente os pedaços daquele prato que quebrou quando ele desmaiou. E aí ele sai lá debaixo do porão e vai até lá em cima pra pegar as chaves pra soltar o Crazy 8. Mas nesse momento aqui que o Walt já tava prestes a soltar o Crazy 8, ele decide pegar os pedaços daquele prato e remontar ele ali e ele percebe que tá faltando um pedaço. Então, naquele momento que o Walt desmaiou, o Crazy 8 pegou um pedaço do prato e só tá aguardando o momento exato do Walt soltar ele pra ele apunhalar ele e matar ele mesmo. Não. Não. Maldito o homem que acredita no homem.
E que todo aquele papinho que ele era um cara legal, gente boa, um bom moço, era mentira e ele tava doidinho pra matar o Alt. Ele já tava ali com um pedaço do prato, ó, só se segurando, ele doido pra apunhalar a barriga do Alt. Quando eu soltar você, vai me rasgar com aquele pedaço de prato quebrado. Então, mais uma vez, o Alt teve cara a cara com a morte, porque ele já tava pegando a chave e já tava voltando lá pro porão pra soltar o Crazy 8, só que algo iluminou a mente dele e ele decidiu remontar o prato e percebeu que tava faltando um pedaço e que aquele cara não era confiável e que ele tinha mentido várias vezes falando que ia deixar tudo de lado. Então o Alt decide que precisa matar o Crazy 8. Mas aqui o Alt teve pertinho da morte. Se ele tivesse soltado o Crazy 8, ele teria morrido ali mesmo, ó. A morte já tava ali só observando, doido pra fazer a passagem do Alt, doido pra levar ele. Mas graças à ideia que ele teve de remontar o prato, ele conseguiu escapar. E a próxima vez que o Alt quase morreu em Breaking Bad foi no escritório do Tuco. Depois que o Tuco bate no Jesse e rouba o cristal dele, o Alt vai lá no escritório do Tuco e fala: eu quero ou meu cristal de volta ou meu dinheiro. Eu quero meu dinheiro. Pera aí, anteriormente eu falei que o Tuco bateu no Jesse. Isso é uma mentira. O Tuco espancou o Jesse, o Tuco acabou com o Jesse foi até pro hospital de tanto apanhar do Tuco. Ó, eu morro de medo do Tuco. Só que o Alt não aceitou isso, ele não aceitou o Tuco bater no Jesse e roubar o cristal dele. Então, num ato de coragem, ele foi até o escritório do Tuco e falar: eu quero meu dinheiro. E quando o Alt foi cobrar o Tuco, nesse momento ele teve cara a cara com a morte em pessoa. O Tuco é a morte em pessoa, ele é o cara mais mortal de Breaking Bad. Deixa eu ver se eu saquei. Eu roubei sua droga, depois desci o cacete no seu parceiro e você vem aqui e me traz mais cristal? Mas quando o Tuco começa a dar a entender que ele não vai dar a grana do Alt nem devolver a metanfetamina deles, o Alt pega uma pedrinha de uma nova metanfetamina que ele tinha levado e joga no chão, causando toda uma explosão. Isto não é cristal. Porque aquela nova bolsa cheia de metanfetamina que o Alt levou quando ele foi cobrar o Tuco não era metanfetamina, mas sim mercúrio fulminado, que é uma parada explosiva. Então o Alt jogou aquilo no chão e causou toda uma explosão. E aí nesse momento aqui o Alt pega aquele saco de mercúrio fulminado e fala: Tuco, ou você dá minha grana ou eu vou explodir tudo aqui. E o Alt realmente estava disposto a explodir tudo ali, porque não tinha muita escapatória. Ou ele ameaçava explodir tudo ou o Tuco matava ele. E na minha verdadeira opinião, aqui o Alt correu mais risco, aqui o Alt teve mais cara a cara com a morte só de ir falar com o Tuco do que de se explodir. Ele tá me procurando. E achou? Eu vou logo fazer sua passagem. O Tuco oferece muito mais ameaça do que qualquer parada explosiva. Então o Alt correu muito mais risco estando ali com o Tuco do que quando ele ameaçou explodir tudo ali. Que droga, cara! Olha só, olha isso! Então, mais uma vez, o Alt quase morreu e aqui o Alt realmente teve cara a cara com a morte em pessoa, que é o Tuco, o cara que me assusta até hoje, desde que eu assisti Breaking Bad. Todos os meus pesadelos tá o Tuco lá batendo em alguém. E às vezes até em mim, eu tenho medo do Tuco. E outra vez que o Alt quase morre é com o Tuco no deserto. Depois que o Tuco sequestra o Alt e o Jesse, ele leva eles pro deserto, lá numa casinha no meio do nada. Mas eles tentam envenenar o Tuco acaba descobrindo e decide que vai matar os dois ali mesmo. Mas quando o Tuco já tá prontinho ali, já tá com a arma no jeito pra matar o Jesse e depois matar o Alt, o Jesse consegue reagir, começa uma porradaria e nesse momento ele pega a arma do Tuco, dá um tiro nele e eles conseguem escapar. E aqui, mais uma vez, o Alt estando lado a lado com a morte, estando cara a cara com a morte, e eles morreriam. Ali não tinha escapatória. Se o Jesse não reagisse, o Alt teria morrido ali. Na verdade, o Tuco mataria o Jesse, depois ele ia lá e mataria o Alt. Eu gostei assim, amostradinho. A próxima vez que o Alt quase morre em Breaking Bad é quando ele passa 4 dias cozinhando. Quando o Alt acha que seu câncer tá piorando, ele chama o Jesse pra passar 4 dias com ele cozinhando cristal. O Alt tava querendo cozinhar muito, cozinhar durante 4 dias seguidos, porque ele tava achando que ia morrer. Então ele liga pro Jesse e eles vão pra um lugar lá no meio do nada cozinhar. E é no meio do nada mesmo, porque a gente tem uma montagem, uma cena deles dirigindo, eles dirigem.
E é num lugar no meio do nada mesmo, porque a gente tem uma montagem deles dirigindo, eles andam, eles vão para um lugar muito longe, vão para um lugar totalmente afastado e longe de qualquer civilização, longe de qualquer pessoa, para eles poderem cozinhar em paz sem ter ninguém para encher o saco e nem que a polícia acha 2 caras ali no meio do nada cozinhando cristal. E como eles passariam 4 dias cozinhando no meio do nada, eles precisaram levar a quantidade certa de suprimentos que eles iam precisar. Água potável? É tudo que temos? 40 litros. Vai querer tomar banho com ela? Então a comida e a água tava tudo contadinho para eles passarem 4 dias e caso eles precisassem de mais, não tinha como ir buscar, até porque eles estavam muito longe. Então assim que eles estacionam, eles já estão se preparando para começar a cozinhar cristal e nesse momento o Jesse joga as chaves do trailer meio que de qualquer jeito e o Walt fala, cara, você não vai deixar isso aqui jogado porque essa daqui é a única chave que a gente tem, guarda ela num lugar seguro, num lugar que a gente possa achar com tranquilidade e que não tenha risco nenhum da gente perder. Não. Por que não procura um lugar onde não vá perder? Já que são as únicas que nós temos. E estamos a milhares de quilômetros de qualquer lugar. E aí o Jesse pega a chave do trailer que ele tinha jogado ali de qualquer jeito e coloca na ignição, porque na cabeça dele é um lugar perfeito, que vai ficar ali bem guardadinho, não tem risco nenhum de perder. Só que quando o Jesse enfiou a chave do trailer na ignição, aquilo meio que ativa o sistema elétrico e nesses dias, enquanto eles estavam cozinhando, a bateria do trailer só foi descarregando. E pra quem não sabe, qualquer carro precisa da bateria pra ligar, pra funcionar, pra dar partida inicial. Burro, incompetente. Mas como eles nem percebem que a chave tá na ignição, eles não dão ideia e começam a cozinhar e eles passam os 4 dias cozinhando. Mas na hora de ir embora, eles vão ligar o trailer e o trailer não liga porque a bateria tinha descarregado. Quando eu pedi para pôr as chaves em um lugar seguro, onde colocou? Eu deixei bem aqui, na ignição. Mas que imbecil. Sua mãe deixou você cair de cabeça no chão quando você era bebê? O sinal não disparou. E tem mais, foi você quem mandou eu guardar as chaves, tá lembrado? E agora ferrou, porque eles estão isolados no meio do nada. Eles estão com a comida e água contadinha, quase acabando. Ninguém sabe que eles estão ali. E pior, não tem como eles irem embora, porque o carro não liga e eles estão longe de tudo, então é impossível deles irem andando. Eu vou logo fazer sua passagem. E eles até tentam utilizar um gerador ali com o resto de gasolina que eles tinham para dar uma carga na bateria e o carro ligar. Só que enquanto eles estavam tentando fazer o gerador funcionar, o gerador acaba pegando fogo e o Jesse pega o tambor de água deles, joga em cima do gerador para apagar o fogo. Como sempre, Jesse. Foi muito bom. Mas aquela água que o Jesse jogou era a última água que eles tinham ali no deserto, então ferrou, porque eles estão isolados, sozinhos, ninguém sabe que eles estão ali e agora eles não têm nem água pra beber. E pra quem não sabe, a coisa que o corpo mais precisa é de água. Você consegue ficar até 7 dias sem comer, mas sem beber água não tem como, seu corpo precisa se hidratar, você precisa de água. Então agora não tem mais escapatória pro Walt nem pro Jesse, eles só precisam aguardar a morte chegar. E aqui meio que o Walt já aceita morrer, ele começa com uns papinhos meio tristes, meio depressivos, falando que ele merece aquilo, que ele quer morrer e que ele já aceitou que a morte tá vindo buscar ele. Mas ainda bem que nesse momento o Jesse dá uma ideia pro Walt desenvolver uma bateria improvisada e eles conseguem ligar o trailer e ir embora daquele deserto. E aqui tem uma cena muito engraçada porque o Walt meio que aceitou a morte, mas o Jesse não. E o Jesse começa a falar, Sr. White, você é inteligente, desenvolve algo pra gente sair daqui, desenvolve uma bateria, desenvolve um robô. Que tal se você pegasse esses produtos químicos e fizesse um combustível para foguete? Eu sei lá, fazer um sinalizador ou sei lá, tipo um robô. E se a gente pegasse algumas peças do trailer e transformasse em uma coisa totalmente diferente? E aí, nesse momento, o Walt levanta e fala assim, cara, você me deu uma boa ideia pra gente escapar daqui. Aí o Jesse pergunta, o que você vai fazer? Ele fala, uma dessas ideias que você deu. Muito bem. Junte tudo. Arruelas, porcas e parafusos, qualquer peça de metal que encontrarmos que seja galvanizada, mas tem que ser galvanizada, ou então... E aí o Jesse fica todo alegrinho. Que isso, Sr. White? Você vai desenvolver um robô pra gente sair daqui? Mas, obviamente, o Walt estava falando de uma bateria improvisada. O que a gente vai construir? Você mesmo disse. Um robô? Uma bateria.
E é meio engraçado aqui que o Alt vai meio que dando uma aula sobre as paradas químicas ali e qual que é o processo que ele tá utilizando pra desenvolver aquela bateria. E ele meio que vai explicando pro Alt, meio que numa forma meio que escolar. E aí o Alt pega um fio de cobre e pergunta assim: "Ei, Jesse, o que você acha que a gente pode utilizar pra conduzir eletricidade?" Ele quer que o Jesse responda e ele fica balançando aqui o fio de cobre e aí o Jesse ri e fica assim: "É, senhor Alt, um fio." Só que, pô, o Alt não queria que ele falasse um fio, queria que ele falasse cobre. E o que usaremos para conduzir essa linda corrente elétrica? Qual elemento em particular vem à sua mente? Um fio. De cobre. É cobre. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Mas tirando essa parte aqui engraçada, o Alt passou muito perto da morte. Se não fosse a ideia do Jesse, eles teriam morrido ali no deserto de sede, de fome, que deve ser uma morte horrível. Imagina você ir morrendo aos poucos, morrendo devagar, porque você tá com fome, com sede. Deus que me livre, quero passar longe, não quero morrer assim não. Como eu estou insana! E a próxima vez que o Alt quase morre é quando os gêmeos Salamanca entram na sua casa. Depois da morte do Tuco, os primos dele começam a achar que quem matou ele foi o Alt. E eles decidem ir pra Albuquerque pra vingar a morte do Tuco, porque como eles são primos do Tuco, obviamente eles são malucos, são violentos, são cruéis, porque todo mundo da família Salamanca é louco, cara. Todo mundo da família Salamanca é maluco e violento. E esses caras não são diferentes. Eles são os caras cruel que matam os caras na machadada, cara. Joelhos ou eu atiro! Que parada sinistra, pra matar com machadada tem que ter muito sangue frio. Mas o Tuco fez muito pior, né? Ele matou o capanga dele no soco, velho. Ele matou o cara de tanto dar soco na cara dele. Que droga, cara, olha só, olha isso! Eu não sei quem que é pior, os gêmeos Machado ou o Tuco Mão de Ferro. Mas vamos voltar aqui a falar dos gêmeos, porque eles estavam totalmente dispostos a matar o Alt. E pior, eles já estavam dentro da casa do Alt, sentadinhos ali na cama dele, só aguardando ele sair do banheiro pra cobrir ele na machadada pra matar ele. E aqui o Alt tá bem tranquilo, tá bem sossegado, tomando banho, se lavando, sem nem imaginar que ali do lado de fora tinha dois caras dispostos a matar ele com um machado. Mas a sorte do Alt aqui foi que ele tava trabalhando pro Gus e nesse momento o Gus ainda gostava dele. E o Mike tava vigiando a casa do Alt, então assim que os gêmeos entraram na casa do Alt, o Mike viu e ligou pro Gus na mesma hora. E o Gus ligou pra esses gêmeos e falou que eles não deveriam matar o Alt porque não foi o Alt que matou o Tuco. Na verdade, quem matou o Tuco foi o Hank Schrader. E aí eles desistem de matar o Alt e vão matar o Hank, mas todo mundo sabe que eles não conseguem, o Hank vai lá e acaba com os dois. Mas nessa parte aqui que os gêmeos Salamanca entram na casa do Alt, ficam ali sentadinhos na cama, só esperando ele sair, o Alt esteve muito perto da morte, cara. O Alt quase morreu e ele nunca ficou sabendo disso. O Alt jamais imaginou que ele teve a uma porta de distância da morte. E a próxima vez que o Alt chega pertinho da morte é quando o Gus manda o Mike matar ele. Quando o Gus consegue um substituto pra cozinhar cristal no lugar do Alt, ele manda o Mike ir na casa do Alt e buscar ele e levar ele pro abate. Então o Mike leva o Alt pra lavanderia e fica só aguardando a ligação do Gus autorizando ele a matar o Alt. E nesse momento que o Alt tá na lavanderia, a morte também tá ali sentadinha só observando ele de longe, doida pra buscar ele, porque o Alt, ó, falta isso aqui pro Alt morrer, falta só o Gus fazer uma ligação pro Mike que o Alt vai tá morto. Eu vou te matar, mano. Eu vou te matar, peraí. Por favor, moço. Vem me cagar na calça. E aqui é meio que garantido que o Alt vai morrer, meio que não tem mais escapatória pra ele. Então o Gus não tem mais motivo pra deixar o Alt viver, até porque ele já tem um substituto, e pra ele a melhor coisa era matar o Alt, porque ele sempre foi problemático, sempre arrumou muito problema e era um cara muito estável. Mas nesse momento onde a morte do Alt já estava encomendada, ele consegue dar sua última cartada, faz o Mike ligar pro Jesse e nesse momento ele manda o Jesse ir matar o Gale. Vai ter que ser você. O quê? Está mais perto do que eu. Você tem 20 minutos na frente. Estão comigo na lavanderia e vão me matar. Jesse, vai agora! Vai rápido! Vai lá, Jesse! Faça isso!
isso. E se o Jesse conseguisse matar o Gale, o Gus não mataria mais o Alt, porque não teria um substituto pra ele. E sim, o Jesse consegue matar o Gale, só que na hora que ele tava indo embora, o Victor, que é aquele capanga do Gus, foi lá, pegou o Jesse e também levou ele pra lavanderia. E aqui tá todo mundo lá na lavanderia tenso, e o Alt ainda tá achando que vai morrer, porque querendo ou não, ele fez muita cagada, o Gus tava com uma raiva absurda dele, então ele tava achando que realmente não tinha escapatória, até porque ele ainda tava preso ali na lavanderia, o Mike tava ali, o Victor tava ali vigiando ele, então eles só estavam aguardando o Gus chegar ali pra ver o que eles iam fazer com o Alt, e todo mundo sabia que o Gus ia chegar ali pra matar o Alt com as suas próprias mãos. E aqui o Gus chega lá no laboratório, ele chega calado porque ele tá muito bravo, ele veste uma roupa ali pra não se sujar e pega um estilete e fica ali com o estilete na mão. E tá óbvio que ele vai matar o Alt e o Jesse utilizando aquele estilete, até porque ele tá muito bravo com todos os problemas que eles vêm causando. Só que ao invés de matar o Alt e o Jesse, ele decide matar o Victor, que era aquele capanga dele, e ele faz isso porque o Victor tinha sido visto na cena do crime da casa do Gale, e obviamente as pessoas falariam dele pra polícia, a polícia investigaria ele, poderia gerar uma encheção de saco absurda, então o Gus decidiu que ia matar o Victor e deixar o Alt viver. Mas o Alt teve cara a cara com a morte aqui duas vezes, seja na hora que o Mike levou ele lá pra lavanderia e só tava aguardando a ligação do Gus ordenando ele a executar o Alt, e também nessa parte, depois que eles matam o Gale, depois que o Gus chega lá calado, veste toda aquela roupinha pra não se sujar, pega o estilete, cara, tava claro que ele ia matar o Alt, mas cara, surpreendeu todo mundo e ele decidiu matar o Victor. Mas aqui o Alt quase morreu, ele teve lado a lado com a morte já tava ali atrás dele, enquanto ele tava ali sentadinho, aguardando o Gus fazer qualquer coisa, a morte já tava ali meio que balançando a mão, só aguardando o Alt ir abraçar ela, mas aqui a morte se frustrou novamente, porque ela não pôde fazer a passagem do Alt, o Alt continua vivo, o Gus não matou ele. E a próxima vez que o Alt quase morre é quando ele envenena o Brock. Quando o Jesse descobre que o Brock foi envenenado, na mesma hora ele acha que foi o Alt que fez isso. E o Jesse estava certo, só que nesse momento a gente também não sabe se foi o Alt ou foi o Gus que envenenou o molequinho. Só que quando o Jesse descobriu que o Brock foi envenenado, ele fica muito bravo, vai até a casa do Alt e coloca uma arma na cabeça dele. E ele estava realmente disposto a matar o Alt, porque ele não concordava com o Alt ter envenenado o Brock, que não tinha nada a ver com isso. Por que envenenou ele? Mas quem é Brock? Você viu ele na minha sala ontem, você foi lá e olhou pra ele, então... Então o Jesse colocou ele ali de joelhos e tá com a arma na cabeça dele. E nesse momento a morte já tava ali na casa do Alt, sentadinha no sofá, só aguardando o Jesse matar ele. E o Jesse tava suspeitando do Alt porque ele achou que o Alt envenenou o Brock, pro Jesse pensar que quem fez isso foi o Gus e consequentemente ficar contra o Gus. Admita o que fez! Admita logo! Não. Admita! Mas não fui eu que fiz isso! Cala a boca! Porque nesse momento o Jesse tava começando a andar com o Gus, tava começando a trabalhar com o Gus, tava começando a ficar amiguinho dele e ficar totalmente contra o Alt. Então, como o Jesse tava muito bravo pelo Brock ter sido envenenado, ele foi na casa do Alt, colocou a peça na cabeça dele e, cara, ele tava disposto a matar o cara ali mesmo, até porque o cara com raiva, ele age sem pensar. E como o Jesse tava tomado por raiva, muito provavelmente ele mataria o Alt. Mas o Alt, que é esperto, começa a desconversar, começa a falar que não foi ele que envenenou o Brock. Ele começa a falar que justamente quem envenenou o Brock foi o Gus, pro Jesse achar que quem fez isso foi o Alt e ir lá e matar ele. Então o Alt fala que o Jesse estava fazendo exatamente o que o Gus queria que ele fizesse, que era ficar contra o Alt e ir matar ele. Só que, pô, isso aqui é uma mentira absurda do Alt, e quem realmente envenenou o Brock foi ele. Justamente para ele poder meter esse papinho no Jesse e colocar o Jesse contra o Gus. Mas ele manipulou você para apertar esse gatilho por ele. Só você e eu sabíamos da mamona. Não! E como o Jesse confiava no Alt, como ele realmente gostava do Alt, ele acreditou nas palavras do Alt e começou a achar que quem envenenou o Brock foi o Gus. Mas ele realmente quase matou o Alt, ele estava realmente disposto a matar o Alt, mas ainda bem que o Alt sabe conversar, sabe desenrolar, sabe meter um papinho e conseguiu escapar da morte. E a morte, que estava sentada ali no sofá do Alt, só aguardando o Jesse puxar o gatilho, ó, já tava ali aguardando, se preparando, esquentando o colinho pro Alt sentar. Novamente tá frustrada, novamente não pode fazer a passagem do Alt e vai embora. Vou fazer logo sua passagem.
E a próxima vez que o Walt fica lado a lado com a morte é com a galera do Tio Jack. Lá no episódio final de Breaking Bad, quando o Walt vai falar com a galera do Tio Jack, ele já sabe que vai morrer, ele já sabe que não tem escapatória daquela situação. Só que o objetivo deles é, antes deles matarem ele conseguir matar toda aquela galera. E assim que o Walt já chega lá pra falar com eles, o Tio Jack já fala: Walt, eu vou te matar, não tem escapatória, você não devia ter vindo até aqui. Então a morte fica toda animadinha e já fica ali só rodeando todo mundo. Jesse Pinkman, você prometeu que ia matá-lo e você não o matou. Em vez disso, se associou a ele. Vocês são sócios agora, é? Espera um pouquinho, segura ele aí. Ele estar vivo não tem nada a ver com esse negócio da gente ser sócios, nem de perto, cara. Acha que eu negocio com o dedo duro, é? Só que antes deles matarem o Walt, eles decidem mostrar pra ele como que tá a atual situação do Jesse. Eu vou te mostrar o quanto você tá errado. Depois eu mesmo vou enfiar uma bala na sua cabeça. Porque o Walt tava achando que o Jesse tava trabalhando com eles. E o Tio Jack fala que não, fala que eles jamais seriam parceiros do Jesse, porque o Jesse dedurou eles pra polícia. E aí eles trazem o Jesse pro Walt ver. Olha aí, viu o que eu tava falando, seu pedaço de merda? Ele parece meu sócio pra você? Vem cá! E o Walt percebe toda a situação deplorável e que o Jesse não é parceiro deles, mas está sendo escravizado e forçado a cozinhar cristal. E a ideia deles era, depois que eles mostrassem o Jesse pro Walt, eles iam lá e matariam ele. Mas aqui o Walt executa o seu plano final, se joga no chão junto com o Jesse, ativa aquela metralhadora que estava no porta-malas e consegue matar toda a galera do Tio Jack. E lembra que o Walt já estava jurado de morte, o Tio Jack já tinha falado que ia matar ele, então a morte estava ali só esperando, mas quando o Walt ativou a metralhadora do porta-malas, a morte viu que aqueles caras agora não estavam mortos, não ia levar o Walt, então a morte meio que desistiu novamente, percebeu que não ia conseguir levar o Walt. Só que pra felicidade da morte, que tentou várias vezes buscar o Walt, nesse momento que a metralhadora estava atirando, o Walt acabou tomando um tiro na barriga. Então a morte voltou correndo, ficou toda feliz, ficou toda alegre, porque ela percebeu que o Walt ia morrer graças àquele tiro que ele tomou, porque ele estava perdendo muito sangue. Vou fazer logo sua passagem. E depois que toda a galera do Tio Jack tá morta, a morte nem se preocupa com eles, deixa eles ali, nem faz a passagem deles, porque ela realmente quer o Walt, porque ele já chegou perto dela várias vezes. Então a gente tem toda aquela parte do Walt, do Jesse, onde o Jesse vai embora e o Walt vai andando até aquele laboratório e nesse momento a morte estava ali ao redor dele, pulando, comemorando, toda alegre, doidinha pra levar ele. E aí, pra alegria dela, nessa cena que o Walt tá ali no laboratório, ele acaba caindo no chão e ela pode fazer a passagem dele feliz da vida. Esse aqui foi o dia mais feliz da morte em Breaking Bad, porque ela já teve lado a lado com o Walt várias vezes, só que em nenhuma delas ela conseguiu fazer a passagem porque o Walt escapou de todas elas, mas graças a... não sei quem a morte agradece. Mas pra felicidade dela, o Walt morreu e ela conseguiu fazer a passagem deles e há boatos, eu ouvi dizer que depois da morte do Walt, ela ficou tão feliz, ela comemorou tanto que foi uma semana de festas, uma semana alegre, comemorando que até que enfim o Walt morreu, até que enfim ela conseguiu fazer a passagem deles. Eu não sei se é boato, mas eu acho que é verdade que a morte comemorou demais. E ao longo das 5 temporadas de Breaking Bad, o Walt conseguiu escapar da morte várias e várias vezes, mas no fim não teve escapatória. Quem já assistiu Premonição sabe que é impossível escapar da morte, e o Walt não conseguiu lá no episódio final de Breaking Bad. Ele morreu, finalizando assim a série com a perfeição absurda. Esse episódio final de Breaking Bad é triste pro personagem do Walt que morreu, mas pro público que tá assistindo a gente fica muito alegre porque é um final fenomenal e também a morte fica muito alegre de ver que aquele personagem que ela quase fez a passagem várias vezes, felizmente conseguiu morrer, ela fica feliz demais. E agora, se você assistiu o vídeo até aqui, eu vou te pedir para você deixar o like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal para acompanhar todo o conteúdo que eu posto aqui, que eu vou ficando por aqui. Valeu, pessoal, um grande abraço e falou!